Boa noite, amigos. Vamos começar, como sempre, com o Mantras de Vida de Loester, que foi psicografado por João Nunes Maia e que diz assim: Os meus vizinhos para mim são meus familiares. Tenho grande respeito por eles. No Livro dos Espíritos é a questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. E Kardec escreve uma nota. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos ofereceu como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que dominassem os sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos têm apresentado como leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir às paixões e para dominar os homens. Hoje é dia do livro A Gênese, de Allan Kardec, em que nós estamos tratando dos sistemas dos mundos antigos e modernos, falando sobre ciência. Não se tardou em perceber um movimento aparente das estrelas que se deslocam em massa do Oriente ao Ocidente, levantam-se à tarde e se deitam pela manhã, mantendo suas posições respectivas. Esta observação não teve durante muito tempo outra consequência senão a de confirmar a ideia de uma abóbada sólida, arrastando as estrelas em seu movimento de rotação. Estas primeiras ideias ingênuas, fizeram durante longos períodos seculares o fundamento das crenças religiosas e serviram de base a toda a cosmogonia antiga. Mais tarde, compreendeu-se pela direção do movimento das estrelas e seu retorno periódico na mesma ordem que a abóbada celeste não podia ser simplesmente uma semiesfera pousada sobre a Terra, mas bem, uma esfera inteira, vazia, ao centro da qual se encontrava a Terra, sempre plana ou, quando muito, convexa, e habitada apenas na face superior. Já era um progresso. Mas sobre o que estaria pousada a Terra? Seria inútil relacionar todas as suposições ridículas criadas pela imaginação, como a dos indianos que a diziam levada por 4 elefantes brancos e estes sobre as asas de um imenso abutre. Os mais sábios reconheciam que eles nada sabiam. Conforme uma opinião geralmente espalhada nas teogonias pagãs, colocava nos lugares inferiores, de outro modo, dito nas profundezas da terra ou debaixo dela, onde nada se sabia a respeito, a estada dos condenados, chamado inferno, isto é, lugar inferior, e nos lugares altos, para além da região das estrelas, a estada dos bem-aventurados. O termo inferno conservou-se até os nossos dias, quando perdeu seu significado etimológico, depois que a geologia desalojou o lugar dos suplícios eternos
das entranhas da Terra e que a astronomia demonstrou que não existe nem altos nem baixos no espaço infinito. Sob o céu puro da Caldeia, da Índia e do Egito, berço das mais antigas civilizações, pode-se observar o movimento dos astros com tanta precisão que os permitia abster-se de instrumentos especiais. Viu-se de início que certas estrelas tinham um movimento próprio, independente da massa, o que não permitia que elas fossem atarrachadas na abóbada. Foram chamadas de estrelas errantes ou planetas para distingui-las das estrelas fixas. Calcularam seus movimentos e suas voltas periódicas. No movimento diurno da esfera estelar, notava-se a imobilidade da estrela polar, em torno da qual as outras descreviam em 24 horas circunferências oblíquas paralelas, maiores ou menores, conforme seu afastamento da estrela central. Este foi o primeiro passo sobre o conhecimento da obliquidade do eixo do mundo. Das mais extensas viagens permitiram observar a diferença de aspecto do céu, conforme as latitudes e as estações. A elevação da estrela polar acima do horizonte, variando com a latitude, pois sobre o caminho da redondeza da Terra. É assim que, pouco a pouco, foi feita uma ideia mais justa do sistema do mundo. Pelos anos 600 a.C., Tales de Mileto, na Ásia Menor, conhecia a esfericidade da Terra, a obliquidade da eclíptica e a causa dos eclipses. Um século mais tarde, Pitágoras de Samos descobre o movimento diurno da Terra sob seu eixo, seu movimento anual em torno do Sol, e amarra os planetas e os cometas ao sistema solar. 160 anos antes de Cristo, Hiparco de Alexandria, no Egito, inventa o astrolábio, calcula e prediz os eclipses, observa as manchas do Sol, determina o ano trópico, a duração das revoluções da Lua. Quaisquer preciosas que fossem estas descobertas para o progresso da ciência, elas levaram perto de 2000 anos para se popularizar. As ideias novas tendo apenas para se propagar raros manuscritos, restavam nos apartados de certos filósofos que as ensinavam a seus discípulos privilegiados. As massas que não se cogitavam quase nada de esclarecer, não aproveitavam nada e continuavam a se nutrir das velhas crenças. Então, no próximo, nós damos prosseguimento. E terminamos, então, com a poesia Três Estrelas, de João de Deus Ramos. Três estrelas que o céu guarda e emoldura descem, velozes pelo espaço, seguem reunidas por divino laço, buscando a terra além, magoada e escura. Pousam, enfim, na gleba áspera e dura, luzes varando o cerro triste e baço, e avançam, refletindo traço a traço a projeção de sol da imensa altura. A quem vão socorrer na senda humana, sob a pálida luz da lua cheia, por onde anda a excelsa caravana? Descem agora as três aquém do monte e abraçam pobre mãe que ora e pranteia em gelado desvão de velha ponte.